Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso E Agora Doutor. Eu me chamo Thalita, sou gestora de hospitalidade do Eco Medical Center, um centro médico localizado no Água Verde, onde reúne, além de consultas com vários especialistas, hoje mais de 35 especialidades médicas diferentes, nós também temos muitos exames para facilitar o acesso à saúde ao nosso paciente. Além de ser um ambiente totalmente deshospitalizado, um ambiente agradável, onde a gente preza muito pelo atendimento, pelo cuidado ao paciente, pela forma como a gente presta o serviço à saúde hoje. Hoje a gente está chegando ao nosso 12º episódio do nosso podcast. A gente quer, primeiro de tudo, agradecer a todo mundo que tem interagido, que tem mandado perguntas, que comentam nas nossas redes sociais e convidá-los, inclusive, a seguir-nos tanto no canal do YouTube, quanto no nosso Instagram, no nosso site. Agora, até recentemente, nós fomos eleitos pelo voto popular o melhor centro médico de Curitiba. Estamos muito felizes e honrados com isso também. Agradecer a todos por esse prêmio, essa conquista que fizemos em conjunto com todos os nossos médicos, parceiros, clientes. E hoje a gente então vai falar de um assunto muito pertinente, que é sobre a saúde respiratória, onde a gente está chegando num mês aí já de outono, próximo ao inverno, e tratando-se do ambiente, da temperatura da nossa cidade, é um tema bem relevante para a gente discutir um pouquinho sobre isso. E para tirar nossas dúvidas sobre esse tema, gostaria de agradecer inicialmente por terem aceito o convite, por estar aqui conosco e fazer com que a gente leve esse conteúdo tão rico aos nossos pacientes, à nossa comunidade. Agradecer a doutora Camila, nossa alergologista e imunologista, e também a doutora Luíse, nossa pneumopediatra. Gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Então, eu sou a doutora Camila Pereira, sou médica alergista e imunologista no Eco Medical Center. Quando a gente fala de alergia e imunologia, o pessoal às vezes fica se questionando. Então, o alergista, ele cuida das alergias da pele, alergias do trato gastrointestinal, alergias respiratórias, junto com os outros especialistas, e também é aquele que se atenta à imunidade do paciente. Ele entende se tem alguma coisa errada, se precisa fazer algum ajuste. Então, o alergista e imunologista, ele vem para complementar na saúde do paciente. Perfeito, doutora, porque é um nome comprido e às vezes um pouco difícil, e as pessoas se perguntam, né? Às vezes tem um sinal, a gente vai falar disso aqui, queixas que se aplicam a essa especialidade, e acho que é importante entender, e a pessoa, então eu tenho que procurar esse profissional. Muito bom. E doutora Luíse, por favor, qual que é a sua área de atuação, como foi a sua formação, nos conte um pouquinho. Eu sou a doutora Luíse Pereira, sou pneumologista infantil. Eu fiz residência de pediatria no Hospital Pequeno Príncipe e fiz residência de pneumologia pediátrica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a pneumologia, acho que o principal ali é a gente tratar a asma, bronquite, eu acho que é a grande doença ali da nossa área, mas a gente também tem outras doenças que se incluem. Tem que lembrar dos prematurinhos, que podem ter displasia broncopulmonar, a gente cuida deles também. Tem outras doenças um pouquinho mais graves, fibrose cística, bronquiolite obliterante, cinesia ciliar, que são doenças mais graves e raras, né? Mas também a gente cuida aí. Mas o grande principal é a gente tratar aquela tosse que não para nunca. Basicamente é isso que a gente faz no dia a dia. Perfeito. E até, doutora Luíse, eu estava dando uma estudada para conversar com vocês, e eu vi em alguma matéria que as queixas respiratórias, elas representam praticamente 40% a 60% das consultas, né? Claro, do pediatra em comum, e aí quando já chega para você especialista, já é evidente que vem essa queixa. Então, acho que o encaminhamento também é muito grande nesse sentido. E acho que as doenças respiratórias, até a de vieiras inferiores, causam uma grande mortalidade ainda, né, e bastante morbidade que traz essas doenças respiratórias. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, quais são as principais queixas, você falou da tosse, e as principais queixas das mães, das famílias, quando chegam já para a consulta. Então, normalmente a gente pega aquele paciente, a queixa principal
meu filho está sempre doente, meu filho está tossindo e ele tosse o tempo todo, né? E o nariz escorre o tempo todo. Acho que basicamente essa é a queixa principal. Já usou diversos antibióticos, já usou diversos xaropes e nada melhora. Já usou bombinho uma vez, mas daí não melhorou, daí passou 2 dias, 5 dias, voltou. Não, normalmente essa queixa. A gente sabe que criança fica muito doente no período escolar, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a criança tem uma doença por trás que não é diagnosticada. Então, essa criança que tosse muito, né, que não fica bem uma semana, né, ou fica uma semana bem, uma semana tá ruim, uma semana bem, a gente precisa avaliar essa criança, até para ver a questão se tem alguma doença respiratória por trás, ou até para a gente ver a questão de imunidade mesmo. Mas acho que a queixa é essa. Usou antibiótico mês sim, mês não, tosse o tempo todo, já usou todos os xaropes da farmácia e nada melhora. E nada melhora. E isso, doutora Camila, é um trabalho em parceria de tratar essa parte respiratória do pulmão e, em conjunto, sempre procurar um alergista para fazer essa cuidado integrado? Eu acredito muito na colaboração entre as especialidades e sempre que eu tenho um paciente que tem uma queixa pulmonar, que precisa da visão do pneumologista junto, ele vai para o pneuma, a gente faz esse cuidado, porque nós precisamos de um olhar 360 e um médico sozinho não dá conta disso. Então você precisa ter alguém ali colaborando com você o tempo todo, porque quem ganha com isso é o paciente. Perfeito. E ali no Eco até a gente tem essa facilidade, né, de ter as especialidades se comunicando, se integrando, sem o paciente ficar peregrinando pela cidade, e vocês terem acesso aos demais colegas da área para poder discutir e trazer o melhor tratamento para o paciente. E doutora Camila, a doutora Luísa comentou, né, dessa queixa frequente, né, das doenças respiratórias, e esse aumento expressivo nos consultórios, essas queixas das mães, esse desespero às vezes, tem a ver com o estilo de vida atual? Tem estudos que mostrem isso? Estilo de vida, hábito alimentar, o que a gente pode relacionar? Tem. Os estudos, eles têm cada vez mais englobado essa parte do estilo de vida. A gente sabe que o nosso corpo ele é coberto por bactérias amigas, lá no nosso intestino, na nossa pele, em todos os nossos órgãos nós temos bactérias amigas. E com esse estilo urbano que a gente tem, essa coisa meio piada de prédio, as nossas bactérias elas estão ficando em número e variedade menor a cada ano. Então isso faz com que a gente fique mais suscetível a doenças. Quem consulta comigo já sabe que eu sempre falo, olha, vai passear, vai pisar na grama, se expõe, não é aquele se sujar faz bem, mas sair um pouco mais de casa, entender um pouco mais da natureza, isso faz com que as nossas bactérias boas, elas se proliferem mais, né, fiquem em quantidade e variedade boa, e com isso a gente fique menos doente. Então, realmente, a poluição, fast food, ficar em casa assistindo televisão, isso tudo piora a nossa imunidade e com isso faz com que a gente fique mais doente. Então, acaba nos deixando mais propício àquela infecção. Isso. Então, a nossa defesa imunológica fica mais comprometida. Isso né? mesmo. Com um estilo de vida não tão saudável, não só alimentar, mas outros, né? Como chão, escola e tudo mais. Eu acho que falta também a gente fazer o diagnóstico dessas doenças. Porque a gente, tratando bem elas, a gente consegue melhorar, né? Então, a gente sempre fala assim, os pacientes vêm, doutor, ela tomou banho de chuva e não atacou bronquite. Claro, porque a gente está tratando, né? Então, assim, a ideia da gente fazer um bom tratamento e estar em acompanhamento com outros especialistas ali, para a gente deixar essa criança bem, é deixar ela ser criança, né? Exatamente. Pegar chuva, ir no parque, no sereno, né? Fazer todas essas, tomar sorvete no inverno, Sim. fazer todas essas questões, coisas de criança. Sim, então essa dúvida acho que vai ser eterna, né? Posso levar o filho no sereno, vai pegar a chuva, vai ficar doente? Não é uma regra. Não é uma regra. E, esfriou, não vou sair com meu filho bebezinho. Também não precisa achar que isso vai ter um impacto ruim. A gente sabe que mudança de temperatura pode desencadear crises de bronquite e de asma, mas tudo isso quando a gente não tem um bom tratamento.
Então, a ideia da gente tratar adequadamente é justamente sair com a criança. Claro, eu acho que não dá para abusar, assim. Mas dá para sair com a criança no frio, dá para tomar sorvete, dá para tomar água gelada no inverno, dá para fazer tudo isso. No inverno, né? Dá para viver no inverno. Perfeito. Essa questão até do nariz escorrendo, ou da coceira, ou da garganta, eu vejo que eu, como mãe, até aprendi. Tem o tal do resfriado e tem a gripe mesmo, né? Realmente existe diferença no diagnóstico disso? Existe. Pode responder. O que acontece? O resfriado, você tem uma doença com sintomas mais leves, né? Você tem espirros, uma tosse, um nariz que escorre, um nariz mais trancadinho. Já na gripe, você tem sintomas mais intensos, né? São vírus diferentes e você tem dor no corpo, febre, uma tosse mais carregada. Então, o resfriado é aquilo mesmo, aquela gripe leve, digamos assim, e a gripe é aquela que te derruba. Fica de cama, literalmente. Fica de cama. Febrão alto, febre muito alta. Sim. E até falando, como vem o inverno e as doenças respiratórias, acabam que as mães vão muito para pronto atendimento, em busca, talvez, né, de uma avaliação, de uma consulta, ficam preocupadas. Mas eu também li, e isso eu queria confirmar com vocês, que algumas pesquisas mostram que as principais queixas quando as mães chegam nos pronto atendimentos são dor de garganta, febre, resfriado com o nariz escorrendo, essas que a gente já comentou. E que poucas, na verdade, relatam ataque apneia mesmo, que é aquele, acho que esforço respiratório, alguns sinais, para realmente ir para uma emergência. Então, significa que a grande parte não precisa ir para um pronto atendimento, que pode ser mais suscetível a outras doenças que estão ali, sobrecarrega o sistema também, a gente sabe, né? E sim, realmente procurar seguir o tratamento, não deixar que esse paciente, melhorei, ele some, e depois vem a repetição, e aí acaba não tendo uma sequência, né, ambulatorial ali. Vocês veem isso no consultório, doutora Luísa? É frequente isso? É bem frequente. Então, eu acho que a gente tenta, pelo menos nas consultas, orientar quando levar na emergência, né? Então, a gente tem alguns sinais de alerta ali que é sempre bom a gente ir procurar o médico, né? Então, febre mais de 72 horas, né? Uma febre muito alta, que seja persistente. Também é interessante a gente levar essa criança para consultar. Uma criança que está muito prostrada, né? Baixou a febre, porque na febre elas vão ficar caidinhas, é totalmente esperado. Agora, a criança baixa a temperatura, continua caidinha ou continua respirando rápido, né? Com esforço respiratório. Essa criança precisa ser avaliada. Uma criança que não está tomando nada, não está ingerindo líquidos, é uma criança que precisa ser avaliada. Então, a gente sabe que a alimentação diminui, né, quando a criança está doentinha, mas se ela para de ingerir líquidos, é uma criança que precisa, sim, ir na emergência. Mas a gente vê nos pronto-socorros aí que várias coisas a gente poderia resolver em consultório. Em consultório, né? Não é, o pronto-socorro não é lugar de consulta, né? É de lugar de emergência mesmo, né? E, claro, é algo muito cultural, algo que a população precisa se educar, vem família, vem sentimento junto, vem mãe, vem a falta de informação. Então, por isso que é importante também o paciente seguir, né? Não abandonar o tratamento para que consiga ter uma eficácia, né? E não tenha, como é que fala, recaídas ou problemas recorrentes. Perfeito. Quer completar alguma coisa? Eu concordo, a Luísa, ela falou tudo que é muito verdade no dia a dia do pronto-socorro, e algo que precisa é um link muito importante dessa família, do paciente, com o médico assistente. Porque se você tem toda a consulta, pelo menos dentro das nossas especialidades, a gente sabe que a gente tem um plano de ação. Olha, se tiver crise tem que fazer isso, é esse passo. Se tiver febre é isso. Então é importante que tenha essa assistência do consultório para que evite uma ida até o pronto-socorro, uma ida precoce às vezes, né? A febre mal começou, a pessoa já vai. Então assim você consegue trabalhar melhor a doença no conforto de casa. Sim, perfeito. Perfeito. A gente sempre coloca planos de ação, né? Então, acho que as nossas duas especialidades têm que fazer a mesma coisa. Então, normalmente, os pacientes saem do consultório orientados no que fazer, né? Então, isso é importante para evitar realmente ir no pronto-socorro e agora fila de espera 4 horas, 5 horas. Então, se a gente conseguir evitar, melhor. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho para os quadros de rinite, sinusite, não só a tosse, o nariz escorrendo, queria que a doutora Camila falasse, né,
quais são quando esses casos estão talvez mais relacionados a uma alergia, e não talvez não sei se eu vou falar certo aqui, mas não relacionado a uma gripe, como é que a gente fala, curada ou uma gripe piorada, mas quando ele tem esse sinal de alergia. O que acontece? A alergia, principalmente de via aérea respiratória alta, né, a rinite, essas rinossinusites, muitas vezes elas começam de uma maneira abrupta, porque você teve uma exposição. Como a Luísa falou, a mudança de temperatura tende a desequilibrar o alérgico, né? Seja ele que tenha rinite, tenha asma, né? Tem alguma coisa respiratória. Então, é algo mais abrupto, é diferente de um resfriado. O resfriado, ele, né, ou a gripe começa devagar, ela vem caminhando e contando uma história. Já a alergia não, ela vem de uma hora para outra. Então, aquela coceira no nariz, coceira nos olhos, nos ouvidos, na garganta, que fica com um pigarro, espirros que parece assim que você está fazendo uma competição de espirros porque vem e não para, né? Que eu falo que às vezes dá vontade de passar o rosto assim, coçar. Então, isso é muito mais característico de uma alergia do que de um resfriado ou de uma gripe. Sim. Então, ter essa diferenciação é extremamente importante. E hoje o paciente, ele vem mais informado em relação a isso, já sabendo, eu tenho alergia a alguma coisa, não descobri o que me ataca a rinite. É comum isso? Ele já desconfiar ou eu não sei, doutora, o que me ataca? Como que é essa parte? Às vezes, os suspeitos, eles não são os reais suspeitos. A gente vê isso muito tanto para alergia alimentar, alergia respiratória, que eles vêm com algumas coisas que eles acabam linkando, mas não é o verdadeiro suspeito. Então, uma consulta com um especialista, uma boa anamnese, os exames corretos fazem você ter o real diagnóstico. Claro, às vezes você vê, eu tenho um gatinho, quando eu encosto no gatinho eu espirro. Mas muitas vezes vem algumas coisas que não são tão verdadeiras. Às vezes até alguns alimentos embutidos ou outras coisas vêm como um possível desencadeante e talvez não seja tão por esse caminho. Então, e quais seriam esses exames para se o paciente tem dúvida? O que você tem de ferramenta para rastrear isso? Então, quando é muito pequenininha, uma criança que talvez seja mais difícil para uma coleta de um exame em vivo, a gente tem os exames laboratoriais, mas o que a gente tem de gold standard, que a gente chama, são os prick testes, né? Que é um teste de leitura imediata. A gente combina um horário com o paciente, né? Que fique confortável para ele, tem várias orientações. Isso é feito depois de uma boa anamnese, de uma boa consulta. Ele vai para um local seguro, ali no eco a gente faz dentro do centro cirúrgico, onde ele tem todo o aparato em caso de uma reação. E lá a gente expõe ele na pele com os alérgenos suspeitos, né? Os ácaros da poeira, pólen, mofo, látex, e se tiver algum alimento na jogada a gente consegue fazer também, e o resultado dessa sensibilização sai em 20 minutos. Então você põe ele em contato com esse possível suspeito, vários, né, dependendo da anamnese, do rastreio, e cruza isso com exames de sangue também. Isso, e com a história. Exame clínica. Sozinho não dá diagnóstico de alergia, então a gente junta todo esse quebra-cabeça para chegar num diagnóstico correto. E hoje, quais são os principais alérgenos mais comuns, os principais? O ácaro, ele vem ganhando, assim, disparado desde o início dos tempos. E os pelinhos de bicho. Eles são super. Aqui na região sul, eu falo, a gente tem as curitibites, né? Então, aqui a gente tem as nossas rinites sazonais, que são relacionadas à primavera. Então, daí o pólen também entra. Mas se a gente pensar no mundo, ácaro e pelo de bicho. E puxando para a parte dos alimentos, o que é muito frequente? Relacionado à parte respiratória não é tão comum. Aí a gente tem, por exemplo, alimentos picantes que podem desencadear, mas não por alergia. Mas por simplesmente ser alimento picante ou um alimento que é muito quente, de temperatura, pode piorar a rinite. Mas se a gente pensar em alergia alimentar, leite, ovo, soja, trigo e as frutas têm entrado aí também. Como os campeões. Amendoim também eu vejo que o pessoal relata muito. Ovo, acho que você já falou. Né, mas o amendoim, as oleaginosas também entram bastante. E o leite e derivados, absurdo, né? Sim. Muito relacionado. Às vezes, eu tive, assim, familiares e pessoas próximas que tirou o leite e parece que tirou com a mão, assim, a coceira no nariz, o desconforto, depois um acompanhamento, uma dieta bem... E depois voltar a incluir esse alimento no seu hábito alimentar também é uma outra fase do tratamento. E é extremamente importante. Quanto maior o tempo sem aqueles alimentos, maior a chance de você ter uma alergia grave no futuro. No futuro. Você tem que, na verdade, dessensibilizar o teu organismo, né? E não tirar completamente, porque se você volta a consumir sem ter um tratamento, aí vai... Isso. E isso tudo a gente faz lá no ECO. Faz no Dentro do centro cirúrgico, com
todo o aparato necessário, todo o cuidado. Fica eu e o paciente, as meninas da enfermagem, e lá a gente sensibiliza e cuida. Perfeito, muito bom. Agora, puxando, queria falar um pouquinho sobre a questão da vacinação. Tá? Chegou também o mês que a gente começa a falar sobre essas campanhas. Acho que deve chegar muito no consultório, doutora Luísa, essas dúvidas das mães. Doutora, devo vacinar? Qual que é o momento seguro? É eficaz mesmo? Preciso fazer? Então, como que as mães podem se preparar? Eu sou muito chata da vacina, então vacinação é muito importante. É o que a gente tem de melhor para a gente proteger as nossas crianças. Então, quando vacinar? O quanto antes, né? Então, claro, tem faixas etárias que a gente tem que cumprir, né? Mas, por exemplo, campanha de vacinação da gripe, que normalmente começa ali na rede particular, a gente começa um pouquinho antes, no SUS ali começa final de março, início de abril. Gente, se for esperar a criança parar de ter nariz escorrendo para você levar essa criança para vacinar, não vacina nunca. Então, né, tosse, nariz correndo não é contraindicação de vacina e a gente precisa levar essas crianças a vacinar o quanto antes. Então, a gente está vendo muita influenza já que pode ser protegido a gente fazendo a vacina. Então, é o quanto antes, né? Então, as vacinas são seguras e a gente precisa manter essas crianças vacinadas e protegidas. Olha, que importante essa informação, hein? Porque quantas dúvidas todos os anos as mães, né? Eu também sou mãe e escuto das amigas falando, eu não vou vacinar, eu vou vacinar. Mas, assim, o sistema de saúde do Brasil funciona nesse sentido ali, né? Da vacinação, das campanhas. E então, temos aqui a orientação da doutora afirmando eu não isso, posso né? A gente não pode nem julgar, porque às vezes a mãe leva no posto de saúde e a pessoa do posto fala assim, não posso vacinar, porque está com o nariz escorrendo. Mas, na verdade, é um mito, gente. Pode vacinar sim, deve ser vacinado. A gente não orienta a vacinar somente quando está com um período de febre, né? Porque daí mistura um pouquinho, depois pode fazer reação à vacina, enfim. Mas nariz escorrendo nunca foi contraindicação de vacina e a gente precisa vacinar o quanto antes. Muito bom, com excelente informação. E até reforçando que lá no ECO também tem o serviço de vacinação, agora disponível na nossa farmácia de manipulação lá, eles também têm um serviço já disponível. E assim, voltando um pouquinho para as gripes, resfriados, a gente vê que é muito comum as pessoas se automedicando, indo na farmácia, pedindo ali para o farmacêutico, para o atendente de balcão, uma ajuda, uma orientação. E quais são reais, né, os perigos reais para essa automedicação? Doutora Luísa, se puder falar para nós. Bom, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque tem vários remédios que são vendidos aí, que são várias medicações em uma só, e isso pode afetar risco para a criança, né? Então, quanto menos a gente tentar dar para uma criança, melhor. E esses medicamentos vêm todos com um monte de coisa ali dentro. Às vezes a dose, a mãe acaba fazendo uma dose errada, né? E isso pode levar a algum risco para essa criança. Então, tem que tomar cuidado, né? O melhor é você ter um pediatra da tua confiança que te oriente o que fazer do que sair comprando qualquer coisa na farmácia. Precisa ter muito cuidado com o diminutivo, com o xaropinho, com o remedinho, Sim. Porque eles parecem muito inofensivos quando são falados no diminutivo. E as misturinhas, assim como a Luísa falou, são as campeãs. São as campeãs. E aí também tem as receitas das tias, das avós, das amigas. Para mim funcionou, começa a fazer isso agora. E aí a pessoa quer aplicar. Então não adianta, tem que ir no profissional, fazer uma avaliação que vai ser o melhor caminho para a criança ou para o adolescente, para o adulto ter a sua orientação de forma efetiva. Então, doutoras, no caso da asma, né, que também é uma das doenças assim, mais frequentes, assim como a bronquite, queria perguntar para a doutora Luísa, existe algum cuidado que tem que ter mais de forma especial para esse tratamento? A gente vê muito comum as bombinhas, queria saber se a bombinha realmente faz parte desse kit do asmático. E, por último, complementando, se é verdade essa história que bombinha vicia. Então, vamos lá. A asma, ela é uma doença inflamatória que ela obstrui o brônquio, né? Então, quando ela fecha o brônquio ali, a gente precisa de alguma coisa que abra, tá? E isso quem faz muito bem são as bombinhas, tá? Então, numa crise de asma aguda, né, que a gente vai ter tosse, vai ter o chiado, vai ter a falta de ar, o que acontece dentro desse pulmão? Esse pulmão fecha.
né? Então a gente precisa abrir. Isso a gente vai usar as bombinhas na crise aguda, né? Agora, isso não vai ser o tratamento, né? Isso é pra gente aliviar a crise. É um pouquinho importante. diferente. Daí o que a gente faz então no consultório? Porque cada vez que a criança tem crises de asma, de bronquite, isso pode levar a machucar esse pulmão, né? E levar a sequela de função pulmonar, reduzir função pulmonar, que não é o que a gente quer. Então, por isso que a gente precisa começar um tratamento. Então, esse tratamento que a gente faz também são bombinhas, mas é uma bombinha diferente dessa que a gente faz na crise aguda. Então, a gente usa bombinhas, aí a gente tem diversas aí no mercado, que elas vão agir na inflamação desse pulmão, para a gente evitar que esse pulmão faça o fechar ali, né? Então, eu sempre mais ou menos explico que o pulmão do asmático é um pulmão que está sempre querendo pegar fogo. E daí ele pega fogo por diversas maneiras e muito rápido. Então, o que as medicações que a gente faz, né, no consultório, e a gente daí precisa usar elas diariamente para melhorar, a gente vai apagar de pouquinho em pouquinho esse fogo. Quanto mais a gente apaga o fogo, menos sintomas a gente tem, né? Então, a bombinha, ela não vicia. A bombinha vai ser o tratamento. Então, só um cuidado que a gente tem que ter. Se a criança está usando muito salbutamol, que é justamente essa bombinha que a gente faz na crise, ela sim pode viciar, daqui a pouco ela não faz o efeito que a gente quer. Então, por isso que a gente tem que tratar, para a gente cada vez menos usar ela. Acho que é isso. E com a parte da alergia, dessa questão, como envolve a via aérea, tem algo que ou a sinusite ou a rinite esteja relacionado também, doutora? O que a gente sempre conversa, né? É muito difícil a gente pegar alguém com asma que não tem um narizinho inflamado, que não tem uma rinite junto. Por quê? Porque o nariz é a porta da via aérea, ele é a porta do nosso corpo. O ar entra pelo nariz e tem uma via aérea única, uma via aérea unida, que daí vai levar tudo para o pulmão, vai fazer a troca e daí vai sair pela boca ou pelo nariz se a pessoa respirar por ali. Então, esse nariz, ele tende a sofrer junto com o pulmão. Se a gente não cuidar desse nariz, não tiver, né, um bom diagnóstico de uma rinite alérgica ou algo semelhante, uma rinoconjuntivite, uma rinocinusite, aí o nariz vai ser assim, uma porta que não está funcionando direito, vai deixar passar o que não é para passar e o pulmão vai sofrer. Vai sofrer, perfeito. E numa crise realmente, né? De repente a gente está com um adulto, uma criança, a pessoa é leiga ali, tô com alguém que não está conseguindo respirar, né? E aí o que a gente pode fazer? Ajudar, ligar para o 192, procurar uma bombinha na bolsa da pessoa? O que a gente primeiro faz? Por isso que a gente sempre tem na receita esse tipo de orientação, né? Então, sempre faça bombinha. Tem que andar com a sua bombinha. Tem que andar. Né? Tem que andar com a bombinha. Claro que a gente faz o tratamento para a gente amenizar os episódios, mas como a asma ela pode ser desencadeada por várias coisas, é muito difícil. Então, assim, precisa ter o remedinho ali, né? Para caso aconteça, a gente começar o tratamento, Então, né? pede uma licença e olha a bolsa da pessoa, se ela não tiver, né, bem assim, para você poder socorrê-la, então. Na dúvida, faça a bombinha. E depois a gente... Perfeito. E até nessa parte do socorro, doutora, se for uma alergia alimentar, é algo ali que a gente tem visto em algum, né, crescer também, e você vê que a pessoa está com uma crise alérgica, de repente aquele caso que até a glote fecha, dificuldade de respirar, o que tem que fazer? Se for algo extremamente inédito, nunca aconteceu, pronto-socorro na hora, o mais rápido possível. E se for algo que a pessoa já sabe que ela tem, olha, tem um histórico de alergia, a pessoa está com os seus remedinhos próximos. A necessária ali com o seu antialérgico, se necessário um corticoide. E se tiver história de anafilaxia, hoje a nossa luta é pela importação da adrenalina, da EpiPen, né? A adrenalina autoinjetável, que daí sim vai tirar de uma crise de anafilaxia. E aí a pessoa pode ter ou não essa adrenalina com ela, depende. Depende se ela já tem histórico de ter tido uma anafilaxia, se ela já passou com um alergologista, porque daí a gente instrui o paciente a como importar hoje para o Brasil, porque não vende no Brasil, a gente está brigando por isso. Certo. Daí a gente faz o plano de ação, sempre. Sim. Mas tem um caminho a ser percorrido, então ela tem que fazer ainda uma solicitação. O sistema de saúde do Brasil ainda não tem isso preparado, né? Para infelizmente ainda não. Entendi, perfeito. Eu queria perguntar agora sobre a pneumonia. Na verdade, a gente vê vários termos, silenciosa, oculta. A gente já vivi também com pessoas próximas
de um paciente, né, de caso de uma criança, não ter nenhum sintoma respiratório e no fim descobrir, ao investigar, levar essa criança para o pronto-socorro, internar, que era uma pneumonia. Doutora Luísa, isso ocorre realmente? Tem como o profissional ou a própria mãe ajudar a diagnosticar isso de forma mais precoce e evitar uma piora no paciente? Esse tipo de pneumonia não é algo que a gente vê com frequência. Teve aumento dos casos no final ali do ano passado, que chamou bastante atenção, que o pessoal ainda está estudando que tipo de patógeno que foi que causou, né? Mas não é o mais comum, né? Então, uma pneumonia clássica, vamos dizer, tem tosse, tem febre, tem nariz escorrendo, tem respiração cansada, né? Normalmente esses são os sinais clássicos. Então, o que a gente sempre orienta, né? No caso de uma criança com febre alta, persistente, uma criança que não está bem, né? Baixou a febre, continua prostrada, né? Continua caidinha, ela precisa ser avaliada no hospital. Quando a gente pega uma criança que a gente não acha nada no exame físico, normalmente a gente inclui esses exames de sangue, exames de urina, e normalmente a gente inclui raio-x de tórax justamente para afastar a pneumonia, né? Então não é o mais comum, mas pode acontecer. Então, nesses quadros de criança com febre e criança que não está bem, precisa ser avaliado. Por isso que acho que chamo mesmo de silenciosa, porque não é fácil realmente o diagnóstico, porque não tem os sinais clássicos, né? Então, tem que às vezes investigar, como pode ser qualquer outra coisa, às vezes, na criança. Então, por isso que a doutora falou, acho que o raio-x ali, um simples raio-x, um exame de sangue para ver se é infecção ou não, já vai ajudar. Só um detalhe bem importante que a gente falou de raio-x, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque raio-x em excesso também faz mal, né? Raio-x não é remédio. Raio-x não é remédio. E tem mãe abusando disso com os filhos? Normalmente em pronto-socorro mesmo, o pessoal pede muito rotina para ser feito raio-x. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente não precisa dele na grande maioria das vezes. Claro que nos ajuda, né? Mas assim, normalmente tosse o raio-x não vai me ajudar tanto assim. E raio-x em excesso faz mal, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então é a velha escuta pulmonar mesmo, ver se ele peito está com chill, se não está, avaliar se tem infecção, linfonodos. Pra gente, por exemplo, o raio-x nos ajuda a afastar outras coisas, mas não vai me dar o diagnóstico da tosse, por exemplo. Ela vai me mostrar complicações, alguma malformação, por exemplo, e a gente pede mais para afastar. A gente não pede pra gente entender o porquê que a criança está tossindo. Sim, perfeito. Bom, a gente chegou também numa parte muito legal do nosso podcast, que são os mitos e verdades. Geralmente são assuntos polêmicos que permeiam aí as dúvidas, né, das pessoas comuns. E eu queria perguntar da limpeza nasal. Eu também fui orientada em algum momento com os meus pequenos a fazê-la, e eu queria realmente saber se tem evidência científica ou mesmo empírico de que essa limpeza nasal vai ajudar a reduzir a secreção e vai prevenir algum tipo de doença, doutora. Eu gosto muito da lavagem nasal, tá? Eu acho que ajuda, né? Querendo ou não, tudo entra pelo nosso nariz, né? Então, irritantes entram ali, vírus, bactéria. Então, se a gente consegue tirar elas, com certeza a gente vai diminuir a quantidade de infecção. Antes que os otorrinos briguem comigo, a lavagem nasal, ela pode ser feita, mas ela tem que ser feita da maneira correta para a gente evitar complicações. Né? Eu gosto de falar que nariz, ele não é um corredor que você vai ficar jogando água o tempo todo. Você vai jogar de acordo com a sintomatologia do paciente. Com a necessidade. Igual o Luiz falou, nosso tempo tá ruim, tá isso, tá aquilo, lava, limpa esse nariz. É exatamente isso. Aí vai ser benéfico. Exatamente. Né? Perfeito. E é verdade que o purificador, essa é para a doutora Camila, é verdade que o purificador de ar ali evita crises alérgicas. Eu vou me estender e perguntar também dos óleos essenciais que às vezes coloca nesses umidificadores, vaporizadores. Essa é polêmica. É polêmica. Bem polêmica. Talvez não sei se você vai ter a resposta, mas vamos lá. Sim e não.
tá? O que acontece? Um umidificador muito bem posicionado, com um tempo certo de uso, não o dia todo, ele vai ajudar, com certeza. Agora, um umidificador que você liga ele, deixa o dia todo ali, ele fica jogando umidade na parede, aumenta a proliferação de mofo, o móvel fica úmido, né? Não fica bem localizado, não é limpo. Isso também daí não dá certo. Não dá certo. Os óleos essenciais, depende. Tem muita gente que não tolera óleo essencial, tem crise de rinite, porque ele acaba sendo irritante para o nariz. Então, a gente tem que pesar muito bem. Eu falo, se você usa e não sente pior, às vezes tem alguns de lavanda, né? Tem alguns com pimenta, ou alguns outros, né? Que acabam fazendo um pouco de... diz que ajuda a respirar ali. Então, Sim, se você abre fica a via bem... aérea, né? Se você Alecrim, fica bem, menta. ok. Mas eu acho que um uso com cuidado. Acho que o equilíbrio na vida é para tudo, inclusive no uso do óleo essencial. E também não tem como dizer que é bom para todo mundo. Pode, como você mesmo relatou, né? Para mim pode ser muito bom, daí eu falo para uma conhecida e foi um desastre. Então, porque, né, são diferentes bioquímicas, são diferentes indivíduos, então... Tem que cuidar muito com o cheiro, né? Às vezes eles têm um cheiro muito forte, isso irrita mais a via aérea. Então... Sim. Eu tenho um cantinho que eu chamo do cantinho do empreendedor no consultório, que os pais levam seus cartõezinhos. E eu tenho algumas mães e pais que vendem óleos essenciais. Eu deixo lá e quando as pessoas me perguntam, você acha que funciona? Eu falo exatamente isso. Depende. Se você se sentir confortável, quiser tentar, a gente conversa como usa e você vê que te faz bem, ok. Como um complemento no tratamento, ele não vai fazer mal. Mas agora, se você usou e viu que piorou seus sintomas, passa pra frente e não usa. Desde umidificador, óleo essencial, ar-condicionado, ventilador, tudo isso a gente precisa pesar um pouquinho. Muito bom. Outro mito e verdade para a doutora Luíse. Se é verdade ou mito que algumas doenças respiratórias podem levar até problemas cardíacos. Verdade. Verdade. Então, a gente tem vários... Os vírus, acho que são os campeões aí que podem fazer miocardite, né? Um exemplo, então, assim. Influenza faz miocardite, Covid faz miocardite. O Coxsackie, que é o que faz a mão, pé, boca, também pode fazer miocardite. Adenovírus também causa sintomas respiratórios, também pode fazer miocardite. Não é algo muito comum, né? Mas todos eles podem fazer, sim. Perfeito. E assim, ainda mesmo com as vacinas, vamos pegar o Covid ou a influenza, a gente está vacinado, quem está, mas ainda pode pegar o vírus, certo? Certo. Pode, né? O que vai acontecer é a mortalidade que diminuiu porque estamos vacinados, mas a influenza você vai continuar tendo H1N1 a ideia e outros, né? de vacina é a gente não ter o grave. O grave, né? Mas a gente ainda vai continuar tendo a doença. E aí esse grave não tem mais realmente acometido tanto os pulmões, então. Assim, não tem mais que é um dos principais órgãos, né, do Covid, a piora pulmonar muito rápida. E isso não é tão mais comum. Eu não tenho visto mais, não né? tem. Então, a gente diminuiu bastante a quantidade de internação, né? Olha como a gente estava em 2020, 2021, com absolutamente todas as UTIs lotadas, né? Sim. Então, assim, não que a gente não tenha um volume grande, mas aquele dano pulmonar, a gente quase não vê mais tanto. Não tem. Que bom, né? Que bom. Ainda bem. Doutora Camila, é verdade que a famosa vitamina C ainda é uma aliada da imunidade? Né? Então, eu queria te perguntar o que realmente funciona de verdade, o que a gente tem na prática clínica aí para falar. Eu peço desculpas aos amantes da vitamina C, mas não. O que acontece? A vitamina C, ela, quando a gente ingere, né, em cápsula, efervescente, etc., né, ela acaba sendo muito excretada pelo nosso rim, não fica muita coisa ali pra gente absorver, e também ela não faz esse efeito que a gente acredita. Se a gente ingerir uma fruta rica em vitamina C, muitas vezes a gente tem uma quantidade muito semelhante de vitamina C e já tem outros benefícios juntos. Então, se a gente pensar nos cuidados da nossa imunidade, a gente precisa fazer algumas coisas. Eu falo que a gente não consegue aumentar o nosso número de soldados, porque a nossa imunidade, em teoria, está ok, mas a gente consegue dar uma proteína para eles, um whey. Então, esse fortalecedor de imunidade, ele é aquele básico que funciona, que frutas na alimentação, atividade física, muita água, dormir bem. Eu acho que o básico funciona, realmente, é o que a gente precisa para fortalecer a nossa imunidade. Existem alguns medicamentos que têm promessas aí em fortalecer a imunidade, mas...
são campeões ainda em vendas, a gente sabe, porque tem essa promessa mesmo e a pessoa acaba recorrendo, né? Infelizmente, quem dera se a gente tivesse assim, né? Toma, teu filho nunca mais vai ficar doente. Mas é o que a gente gostaria. O arroz com feijão ali de atividade física, dormir bem, né? Uma coisa importante, acho que ensinar etiqueta respiratória, né, para nossas crianças, né? O que seria uma etiqueta respiratória? Usar máscara, né, quando tá doente, né? Ensinar essa criança a lavar as mãos. Né? Nós aprendemos tanto com a pandemia, por exemplo, se eu estou em uma fila, não há necessidade em grudar na pessoa da frente. Faz o seguinte, usa teu antebraço como pelo menos uma ideia do quanto você tem que ficar longe, é o mínimo. Sim. Se eu estou resfriada, eu não vou pro show. Certo. Se eu não tô bem, eu não vou no feriado, no shopping. Se eu tô resfriada e eu preciso usar o ônibus, eu vou de máscara. Não precisa todo mundo usar. Eu falo que são esses cuidados que a gente teve com a pandemia que a gente já se perdeu. É uma pena. E na época todo mundo falou tanto, tomara que alguns costumes fiquem. Então, hoje, assim, a gente vê uma pessoa gripada, às vezes com máscara, um ou outro que tem o cuidado. Poxa, que legal, a pessoa tá cuidando, tá tendo empatia pelo outro. Né? A questão das aglomerações, as janelas abertas, isso é eterno, né? Então, são práticas que fazem com que o inverno a gente já fica mais aglomeradinho, né? Então, a gente já tem mais infecção, então tem que cuidar, né? Teu filho tá doente, não leve, né? Então é um pensamento pro bem coletivo. Né? Meu filho está doente. Poxa, será que vai fazer tanta falta para ele ir no aniversário desse amiguinho? Se fizer, por que a gente não combina algo diferente depois que ele estiver melhor? Muito bom. Né? Eu acho que isso tudo é muito importante. Se eu estou doente, eu realmente preciso ir naquele lugar? Será que é tão imperdível? Se for tão imperdível assim, vai de máscara, né? Leva seu álcool gel, cuida. Muito bem colocado, muito bom, pra gente refletir mesmo, né? E doutora Luíse, bronquite tem cura? Mito ou verdade? É um mito, né? Então, assim, bronquite e asma na criança é o mesmo nomes diferentes para a mesma doença, tá? Então a gente sabe que quem tem mesmo bronquite e asma, ela não vai ter cura, mas ela vai ter controle. Então às vezes o que acontece é que a doença fica quietinha, ela fica estável por anos e ela vai voltar na vida adulta ou quando essa pessoa já for idosa, por exemplo. Então, só tem que cuidar porque a gente tem uma faixa etária dos pequenininhos ali que eles tendem a chiar bastante, mas na verdade eles fazem uns sintomas transitórios. Mas transitórios de anos, mas são transitórios, né? E eles não vão ter esses sintomas para o resto da vida, né? Mas na verdade aquela criança que já tem o diagnóstico ali bem firmado, realmente não tem cura, mas tem controle. Então, a gente leva esse paciente até a gente passar para o pneuma adulto. E qualquer criança ou adulto que tenha asma, ela vai ter uma vida normal, desde que tenha um certo acompanhamento. Ela vai ter a rotina de medicação, às vezes um cuidado ou outro. Tem uma questão alérgica. Aí você trata essa alergia, faz imunoterapia se necessário for. Você tem um cuidado e a vida é normal. Não é uma não precisamos sofrer com isso. Sim. Normalmente mas tem que ter acompanhamento. A doença ela é uma montanha russa, né? Então ela tem períodos de piora, ela tem períodos de melhora, então é isso que a gente vai acompanhando. É bombinha para o resto da vida? Não. Né? Conforme a gente tem uma estabilidade, a gente vai diminuindo dose, a gente vai tirando medicação, a idade, eles vão crescendo, isso tende a melhorar. Então, assim, não é bombinha para o resto da vida, não é, meu Deus do céu, é vida normal, né? É vida normal, a gente tem que cuidar, porque a gente sabe que agora tá tudo bem, daqui a pouco vem o inverno, por exemplo, piora tudo. Eu sempre falo, gente, plano outono e inverno começa em janeiro, fevereiro já. Verdade. Tá? Porque março já começa a ficar complicadinho. É igual a pessoa que faz dieta pro verão. Ela começa super cedo, ela começa em julho. Sim. Então é a mesma coisa. A pessoa que vai se preparar para uma maratona, ela começa antes. Com as doenças respiratórias, é a mesma situação. Mesma coisa. E às vezes mesmo a gente tentando fazer isso, às vezes fica difícil. Teve um ano que fevereiro
teve Olha um só. boom. Olha assim, Um fevereiro. boom de quadro respiratório em fevereiro. Então, mesmo a gente tentando e fazendo todo um planejamento, às vezes o nosso tempo aqui Isso tem, judia. no caso, esse fevereiro, seria relacionado até ao próprio tempo seco daquele Eu lembro momento? que foi um ano que fez muito frio, Ah, mesmo em fevereiro. mesmo em fevereiro. Tá? A gente tava quase usando bota no carnaval, assim. Foi um ano bem atípico. Entendi. E, nossa, as asmas descompensaram absurdamente ali, que não é uma época do ano que costuma acontecer, mas foi bem, eu lembro, eu fiquei aqui em Curitiba, então eu lembro bem certinho que estava muito frio, caiu muito a temperatura e nisso desandou. Último mito e verdade, então, para a doutora Camila, se é verdade ou mito que a alergia, ela pode ser hereditária. A alergia, ela tem hereditariedade, é verdade. Se eu tenho uma mãe alérgica, o filho tem 40% de chance de ter alguma alergia. Se eu tenho um pai alérgico, é 25%. E se é pai e mãe, chega a 60%. Mas não necessariamente a mesma alergia, e isso não se aplica para alergia a medicamentos. Mas, por exemplo, um pai com rinite, o filho pode desenvolver alguma alergia. Entendi. Existem até alguns dados que falam sobre irmãos com alergia alimentar também, que existe uma chance maior, mas na parte respiratória... E é comum também, por exemplo, a gente fala assim, eu adquiri essa alergia, então eu nunca tive nada, daí de repente aos 30 anos eu começo a ter rinite, começo a me incomodar. Pode. Acontece. Pode. Às vezes não é nem uma rinite alérgica. A gente fala muito hoje sobre rinite local, que é uma rinite alérgica só no nariz. Você faz exames de sangue, não tem alergia, é uma rinite só no nariz, como pode ser ocupacional, gestacional, pode ser relacionada a fazer uma hormonal. Tem vários outros tipos de rinite, e nem toda rinite é alérgica. Sim. Então, às vezes, aquelas que surgem só na idade adulta, uma criança que não teve qualquer manifestação, virou adulto e começou a ter sintomas nasais, às vezes tem que olhar outras coisas. Legal, bacana. Bom, aproveitando nossas super especialistas aqui, chegando quase ao final do nosso podcast, eu queria perguntar para a doutora Camila 3 dicas de ouro aí, para talvez prevenir ou cuidar dessa saúde, né, em relação às alergias respiratórias. Então, as nossas dicas de ouro, elas não são tão novidades assim, mas a primeira dica de ouro que eu dou para você que tem histórico de alergia, eu tenho uma alergia, eu tenho um diagnóstico de alergia, cuide dela. Não vá se expor naquilo que te faz mal, porque o seu sistema imunológico vai ficar todo maluquinho e você tem mais chances de ficar doente. Essa acho que é a primeira. A segunda use os seus medicamentos. Não tenha preconceito com a sua medicação de uso contínuo, desde que seja um hidratante. Eu falo para os meus pacientes, você tem dermatite atópica, a partir de hoje, hidratante é remédio. Se alguém perguntar, você usa algum remédio todo dia? É o hidratante. Não tenha preconceito com o corticoide nasal, com o sorinho para lavagem do nariz, com o seu antialérgico, use o seu remédio. E o terceiro tenha um bom profissional para te acompanhar. Perfeito, muito bom. Agora para a doutora Luíse. Vou na dica, se possível, nas dicas das próprias doenças respiratórias, dos principais gripes e resfriados aí. O que a gente pode ter de diferente ou é o básico que funciona? Olha, o básico ainda funciona. Eu acho que, primeiro, vacinação em dia, né? Então, pelo amor de Deus, vacinem suas crianças, tá? O nariz escorrendo, pode vacinar. Vacine o quanto antes. Segundo, acho que ter um profissional de confiança, né? Então, se a gente tem uma asma bem controlada, bronquite bem controlada, rinite bem controlada, é uma criança que vai sim ficar menos doente. Então, por isso que a gente tem que fazer quanto antes o diagnóstico e tratar direitinho, porque a melhora, é claro, eu sempre digo isso nas consultas, não significa que o teu filho nunca mais vai tossir ou nunca mais vai ficar doente, mas a gente consegue dar uma estabilizada, né, uma melhorada para sair daquele xarope semana sim, semana também. Alimentação saudável, gente, atividade física, dormir bem, é o básico que funciona, né, e ter bons profissionais ao teu lado, acho que é o principal. E a gente não pode esquecer que as crianças, agora no inverno, elas vão ter o seu ranhinho no nariz. Eu falo, é o ranho feliz, o ranho amigo. Sim, sim. Se aquela criança que dorme bem, come bem, está crescendo, não tem maiores queixas, a gente vai acompanhando. Agora, se notou que ela está cabisbaixo, está tossindo muito, não dorme, não come, precisa de avaliação.
Não subestimar a tosse, mas Isso. deixa o ranho feliz ali. Deixa lá, não é um desespero ou tem alguma coisa mais séria. E é sempre, como vocês falaram, né? Sempre higienizando, sempre limpando. Porque que não pode, eu acredito, é ficar aquilo ali, aquela criança não ser higienizada. Então, aquele que é o... A chance de fazer aquele que você otite, espirra né? assim, O rinossoro? Como é que é aquela cloreto misturinha? de sódio. Cloreto, Isso A ainda 0,9%. vale, né? Pra você dar uma espirradinha, sim. que não é um medicamento, uma solução salina, assim. Ele é um soro fisiológico. Vale. Ele ajuda, né? Então, ajuda um pouco, assim. A lavagem é um pouquinho mais eficaz, né? Mas entre não passar nada e usar o sorinho fisiológico, com certeza tem que usar, né? Quando a criança não tá tão congestionada, vai super bem para limpar as vias aéreas, né? A gente não precisa ficar lavando o nariz o tempo todo, né? Muito bom, acho que foi extremamente esclarecedor. É tão bom quando a gente recebe, né, profissionais tão com excelência, com grande conhecimento, e poder contar com vocês lá no Eco. Então, acho que foi super válido, é um tema que a gente podia falar por muito tempo, porque é um tema comum, um tema que a gente gosta de falar, porque faz parte do nosso dia a dia, são queixas frequentes, né, na vida de todos. Esse foi o nosso tempo hoje. Quero agradecer novamente as duas médicas que estão aqui. Pedir a vocês que sigam o Eco nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Também compartilhem, enviem para as pessoas que vocês queiram, para pessoas que vocês acham que vai ser útil esse conteúdo. Então, muito obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada, foi um tempo de muita riqueza, né? Acho que a gente conseguiu conversar bastante, explicar muita coisa. Eu agradeço o convite, foi muito bom ter a Luísa ao meu lado, nós somos colegas, parceiras, amigas, e a gente trabalha juntas, o que é muito legal. Ali no Eco a gente conseguiu ainda trazer esse link de só andar no corredor e chega no consultório da outra, e isso tudo para o paciente também é muito bom, que é ele quem ganha. Eu agradeço e até a próxima. Que bom, com certeza virão próximos. Eu também agradeço muito a oportunidade, acho que a gente conseguiu conversar bastante, né, e acho que tirar bastante dúvida do pessoal, porque essas gera muita dúvida, né, principalmente para medicação, né, mas por que tem que usar todo dia, então acho que a gente conseguiu esclarecer e isso foi muito bom. Agradeço o convite, agradeço ter esse papo com a Camila, que a gente tem um bom trabalho em dupla aí. Muito bom, obrigada a vocês pela audiência, nos vemos em breve no próximo episódio. E se cuidem e fiquem bem. Até mais!